E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar fazendo a correção das atividades da semana passada aí, né? Que foram as atividades 15, 16 e 17 da página 104. E nessas atividades a gente está falando de fatorial, né? A gente fez alguns exemplos aí que eu pedi para vocês estarem copiando. E aí a gente vai responder essas atividades aí agora. Na primeira questão aí, questão 15, ele pede para você calcular esses fatoriais aí, né? Alguns são expressões. Então vamos lá. O que é um fatorial? Fatorial de um número é eu multiplicar esse número de 1 até o número, é o produto, né, do 1 até esse valor aqui. Então, nesse caso, 6 fatorial é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6. E aí eu vou multiplicar. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 4 é 24, 24 vezes 5, 120 e 120 vezes 6, 720. Outra forma da gente fazer um fatorial é pegar o número que ele me deu e fazer em ordem decrescente até chegar em 1. Então vai ficar 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Quando eu multiplicar isso aqui, dá 720 do mesmo jeito, certo? Então, isso é o fatorial. É eu fazer essa multiplicação do número que ele me deu por todos os números naturais aí, até chegar no 1. Ou o contrário, de 1 até chegar no número que ele forneceu aí. Na letra B eu tenho 4 vezes 2 fatorial. Aqui o fatorial é só pro 2. Então esse 4 eu vou conservar e o 2 fatorial eu vou desenvolver. 2 fatorial é 2 vezes 1, né? E aí eu vou multiplicar isso aqui, que dá 8, né? Claramente. Letra C, eu tenho uma adição de números fatoriais. Então, primeira coisa, eu vou resolver os fatoriais. Até porque esse fatorial ele é uma multiplicação, né? E aí, sempre eu resolvo primeiro a multiplicação. 0 fatorial, por definição, é 1. Então, 1 mais 4 fatorial. É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 24, né? E aí 1 mais 24 é 25. Então, resposta da letra C aí, 25. Letra D, subtração de dois números fatoriais, primeiros fatoriais, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, menos 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Menos 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. 120 menos 24 dá 96. Letra E. Na letra E agora eu tenho uma fração e tem fatorial em cima e fatoriais embaixo. Como que eu vou fazer isso? Eu posso fazer uma simplificação aí. Então eu vou sempre quando eu for fazer essa simplificação, eu vou procurar pelo maior dos números aqui fatoriais, que nesse caso é o 10. E aí eu vou desenvolver ele até aparecer um desses aqui de baixo. Nesse caso eu vou escolher o maior aqui, que é o 7. Porque aí eu vou fazer assim, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. E aí eu vou parar no 7 fatorial. Porque se eu vou continuar aqui é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por que eu parei no 7? Porque aí eu vou cancelar com esse 7 fatorial que está aqui embaixo. Então eu posso fazer isso. Não preciso desenvolver esse 7 e esse 7 aqui. Então eu já ganho espaço aí na minha conta. Eu posso fazer esse cancelamento. Quando eu fiz esse cancelamento, sobrou 10 vezes 9 vezes 8. Mais embaixo é o 3 fatorial. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Esse 1 aqui, ele não vai fazer diferença na hora de resolver essa conta. Esse 2 eu posso simplificar aqui, ó. 10 dividido para 2 fica 5, né? Então, ao invés de 10 aqui, fica 5, porque eu dividi esse 10 por 2. Esse 9 por 3, eu também vou simplificar ele. 9 por 3 dá 3. Então, sobrou o que para mim? 5 vezes 3 vezes 8. 5 vezes 8, 5 vezes 3 é 15. E 15 vezes 8 é 120. Então, a resposta dessa fração aqui é 120. Letra F, de novo eu tenho fração, então a mesma coisa. Eu vou escolher o maior aqui, que é o 15, e vou desenvolver até o 14, né? Mas vai ficar bem fácil. Então, 15 vezes 14 fatorial.
O 13 ali em cima eu vou desenvolver até o 12. Então, 13 vezes 12. E aí embaixo o 14 fatorial aqui. O 12 fatorial que eu não vou mexer. Esqueci ali no fatorial. Então, eu vou cancelar esse 12 com esse 12. Esse 14 com esse 14. E aí sobrou 15 vezes 13, né? E 15 vezes 13 vai dar 195. Só resolver essa multiplicação aí. 195. E aí a gente tem que a resposta dessa fração é 195. Letra G, mesma coisa. Só que agora o meu número maior está na parte de baixo. Não tem problema. Eu vou desenvolver ele até chegar no 12. Então vai ficar 12 fatorial em cima. O 3 fatorial, como eu não vou cancelar ele ainda, eu vou desenvolver, né? Então 3 vezes 2 vezes 1. E aí vai ficar 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12. Vou cancelar os 12 fatorial. Aqui eu posso simplificar, né? Simplificando os 2 por 3 aqui vai sobrar 5. Posso simplificar aqui. Aqui vai ficar 7, né? Vou simplificar ali os 2 por 2. E aí eu vou resolver essa multiplicação aí. Em cima só sobrou 1, né? Aquele 1 ali. Então 1 sobre. E embaixo eu vou resolver essa multiplicação. 5 vezes 7 vezes 13, né? 455. Então, com a ajuda da calculadora aí, para a gente chegar nessa fração. Então, 455 avos. Letra H, para fechar. Aqui eu tenho uma subtração de fatorial. E aí eu tenho um fatorial de fora depois que eu calcular esse fatorial aqui. Então, eu tenho que fazer um fatorial ali de novo, tá? Então, primeiro vamos resolver parênteses. Percebe que as regrinhas são a mesma, né? Primeiro multiplicação, se apareceu parênteses, primeiro aos parênteses, vale o cancelamento. Então, é bem semelhante com as operações com números usuais. Então, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, já vamos fazer isso aqui direto. Menos 0 fatorial é 1. Fecha o fatorial aqui de fora. E 3 fatorial, 2 fatorial. 6 menos 1 é 5. Sobre 3 fatorial, 2 fatorial. E aí eu vou desenvolver esse 5 até chegar em 3, né? Então, 5 vezes 4 vezes 3. Sobre 3 fatorial, que eu vou cancelar. E o 2 fatorial eu vou desenvolver, que é 2 vezes 1. 1 a gente sabe que não vai fazer diferença para nós, né? Que é multiplicação. 4 por 2 é 2. E aí sobra 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10, né? Então, 10, embaixo aqui a gente cancelou todo mundo. Então, a resposta para essa expressão toda aqui é 10 apenas. Certo? Então, essa foi a correção aí da número 15, né? Na questão 16 aí, ele quer que a gente simplifique, né? Então, é bem semelhante ao que a gente fez na anterior, só que agora com valores aqui genéricos, né? Então, a gente vai aparecer esse N aí. Então, o que eu vou fazer? A ideia é a mesma, é eu fazer os fatoriais e aí eu vou fazer até eu poder simplificar alguém em cima com alguém embaixo. Então, eu tenho aqui n fatorial e n menos 1 fatorial. Se eu for diminuir, for desenvolver esse n, vai ficar assim. Vai ser n vezes n menos 1 fatorial. Porque sempre eu vou diminuindo 1 até chegar em 1, né? Se eu fosse continuar aqui, n menos 2, n menos 3, n menos 4 e assim até chegar em 1. Como eu não sei que valor esse de n é, eu vou fazer até encontrar alguma coisa aqui embaixo que eu possa cancelar. E aí, como já apareceu, eu vou parar. Então, n menos 1 fatorial aqui embaixo permanece. Como essas duas coisas são iguais, eu posso cancelar. E aí, sobra apenas n, né? Então, a resposta dessa letra A aí é n. Letra B, n mais 4. E aqui embaixo eu tenho uma soma de dois números fatoriais. O que eu vou fazer? Eu vou desenvolver esse aqui até chegar em n mais 2. E esse aqui também até chegar em n mais 2. E aí vocês vão ver o porquê eu vou fazer isso. Então, o n mais 4 vai ficar assim.
n mais 4 vezes n mais 3 vezes n mais 2 fatorial. Percebe que eu estou diminuindo 1, né? Que era 4, aqui 3, 2, o próximo seria n mais 1, o próximo n menos 1 e assim por diante. Então, cada valor que eu vou colocando, eu vou diminuindo 1. E aí eu vou colocar aqui, ó, n mais 2 fatorial, ele não vai mexer nele, era esse n mais 2. E esse n mais 3 eu vou desenvolver. Então, mais n mais 3 vezes n mais 2 fatorial. Então, eu desenvolvi esse, tá aqui. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou deixar aqui lá em cima por enquanto e vou colocar em evidência aqui, ó, o n mais 2, porque como eu tenho uma soma e esse pedaço aqui aparece nas minhas duas parcelas, eu vou colocar ele em evidência. Então, vai ficar assim. Em cima, a mesma coisa. Então, n mais 4 vezes n mais 3, n mais 2 fatorial. E embaixo, n mais 2 fatorial, eu vou colocar em evidência. E aí eu vou abrir um parêntese aqui. Quando eu coloco n mais 2 em evidência, se eu estou pegando n mais 2 fatorial dividindo por n mais 2 fatorial, isso aqui fica 1, né? Então, 1 mais. Se eu estou pegando essa expressão e dividindo por n mais 2 fatorial, que é o que eu estou colocando em evidência, vai sobrar n mais 3. Então, mais n mais 3. E aí, eu coloquei em evidência, eu posso vir aqui e cancelar. Então, eu cancelo aqui e aqui. E aí, sobrou essa expressão aqui. Vamos passar ele a limpo aqui. N mais 4 vezes n mais 3 sobre... Aqui agora eu vou juntar, porque aqui sumiu essa multiplicação, então não preciso mais desse colchete aqui. Sobrou apenas 1 mais n mais 3. 1 mais 3 é 4, então vai ficar n mais 4. Vou colocar aqui assim, porque aí eu vou poder cancelar. Então vou vir aqui e vou cancelar n mais 4 com n mais 4. E aí sobrou apenas n mais 3. Então a forma simplificada dessa expressão toda aqui é n mais 3. Letra C. Na letra C eu tenho uma coisa parecida com a letra B, né? E aqui vocês perceberam que eu desenvolvi todos até chegar no menor, né? Que nesse caso era n mais 2. Aqui agora o menor é n menos 1. Então agora eu vou desenvolver todo mundo até chegar em n menos 1 para eu poder começar cancelando por ele. Então vamos lá. Então n menos 1 aqui vai permanecer. N menos 1 fatorial. Mais n fatorial eu vou desenvolver. Então vai ficar n vezes n menos 1 fatorial. E embaixo eu vou ter n mais 1 que multiplica n, que multiplica n menos 1 fatorial. Então, só apliquei as propriedades aí e desenvolvi todo mundo até n menos 1. Da mesma forma que a gente fez lá na anterior, aqui na parte de cima, como eu tenho uma soma, e nessa soma eu tenho dois pedacinhos iguais, né, que é o n menos 1 fatorial e n menos 1 fatorial, eu vou colocar em evidência, então, n menos 1 fatorial ali em cima. Então, vai ficar assim, n menos 1 fatorial, e aí eu vou abrir um colchete aqui, né, n menos 1 fatorial dividido para n menos 1 fatorial é 1, né, porque é por ele mesmo. Mais esse produto dividido por n menos 1 fatorial vai sobrar n. Então, n, vou fechar aqui, e embaixo n mais 1 fatorial, n mais 1, né, vezes n menos 1 fatorial. Fiz tudo isso para poder cancelar isso aqui, né? Certo? E aqui, ó, eu já vou fazer rápido aqui. 1 mais n é a mesma coisa que n mais 1, porque esse valor de n ele é positivo, né? Então aqui eu posso cancelar esse colchete com esse aqui, ó, com esse parênteses, porque 1 mais n e n mais 1, eu posso fazer isso. Em cima, como eu cancelei todo mundo, sobra 1, né? Porque na verdade eu estou fazendo divisões. E embaixo sobrou apenas o n. Então a resposta da letra C aí é 1 sobre n. E aí a gente terminou então a letra C da número 16.
Questão 17, ele quer que a gente resolva essa equação, né? E aí a gente vai começar desenvolvendo esses fatoriais aqui. Então, a primeira coisa numa equação fatorial é eu desenvolver para a gente sumir com esses fatoriais. Então, o maior aqui é n mais 1, eu vou desenvolver até chegar em n menos 1. Então, vai ficar assim, n mais 1 vezes n menos 1 fatorial. Tudo isso aqui sobre n menos 1 fatorial. E tudo isso igual a 12, que eu já tinha me fornecido lá. Vou cancelar esse n menos 1 com esse n menos 1 fatorial aqui. E aí sobrou n mais 1 vezes n. Eu vou fazer a multiplicação aqui, ó. Então, n vezes n ao quadrado, mais n vezes 1 é o próprio n, igual a 12. Isso aqui eu vou trazer para cá agora, assim, ó. N ao quadrado, mais n. Esse 12 eu vou trazer ele para o lado de cá também, vai ficar menos 12. E isso aqui vai virar uma equação de segundo grau, só que em n, né? A gente é acostumado a fazer ela em x, mas como é equação de segundo grau, a gente vai fazer isso por Bhaskara, para achar o valor de n, né? Então, o valor de A é quem acompanha o n ao quadrado, que nesse caso é 1. O valor de B é 1 também, e o valor de C é menos 12. E aí vamos calcular o delta aqui. Delta é b ao quadrado, então 1 ao quadrado, menos 4, vezes o valor de A, vezes o valor de C, que é menos 12. 1 ao quadrado é 1, vou fazer bem no passo a passo aqui, né, para vocês relembrarem Bhaskara aí. Menos com menos fica mais. 4 vezes 1 vezes 12 é 48. Somando isso aqui dá 49. Se o delta é positivo, a gente vai para a segunda parte, né? Nesse caso, a gente quer saber o valor de n, então vamos colocar n aqui. A segunda parte é menos o valor de b, mais ou menos raiz do delta, que a gente acabou de descobrir, que é 49, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. E aí, n igual menos 1 mais ou menos, raiz quadrada de 49 é 7, sobre 2. E aí a gente vai desmembrar para resolver os sinais ali, né? Então, o nosso n' e o nosso n duas linhas. Então, eu gosto sempre de fazer primeiro com menos, né? Então, menos 1 menos 7 sobre 2 e menos 1 mais 7 sobre 2. Menos 1 menos 7 dá menos 8 sobre 2, que dá menos 4. Menos 1 mais 7 é mais 6, que dá 3. Detalhe importante. Vamos supor que isso fosse uma questão lá de vestibular. E aí tem as alternativas lá. Qual que é a resposta que você ia marcar? Aí tem menos 4, né, para os valores de n. B, 3. E uma alternativa C aqui, 3 e 4. 3 e menos 4. Qual dessas você marcaria, né? A gente encontrou menos 4 e 3 como resposta. Qual dessas você marcaria? É bem fácil de você vir aqui e marcar a letra C. E a letra C vai ficar errada. A resposta correta é a letra B. Por que a letra B? Porque aqui o nosso n ele está dentro de um fatorial. E aí, como ele está num fatorial, esse valor ele só vai poder ser positivo. Então, se eu colocar o menos 4 aqui dentro, ó, menos 4 com mais 1 vai dar menos 3 fatorial. E menos 3 fatorial não tem como. O fatorial é sempre de números positivos. Então, o único valor que satisfaz aqui na minha expressão é o 3. Então, só o 3 que é a minha resposta correta, certo? Então, sempre tome esse cuidado aí. Na letra B, de novo eu tenho uma expressão, né? Só que aqui agora é igual a 30. E aí, eu vou fazer da mesma forma. Então, vai ficar assim. N mais 10 vezes n mais 9. Aqui eu vou adiantar, porque o próximo seria n mais 8. Eu vou cancelar com esse n mais 8. Então, vai sobrar só n mais 10 vezes n mais 9 igual a 30. E aí, agora eu vou fazer a distributiva, né? Então, n vezes n vai ficar n ao quadrado. N vezes 9, 9n. 10 vezes n
10n, e 10 vezes 9, 90. Tudo isso aqui igual a 30. Vou juntar e arrumar todo mundo aqui agora, né? N ao quadrado, 19n, 90. O 30 eu vou trazer ele para cá, vai ficar menos 30, né? E aí vai dar 60. 90 menos o 30 que vai vir vai ficar 60. E aí igual a zero. E de novo vai dar uma equação de segundo grau. E aí a gente vai por Bhaskara, né? O valor de A é 1, de B é 19 e de C é 60. E aí vamos calcular o nosso delta, né? Delta igual B ao quadrado, 19 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 60. Vou usar aqui uma calculadora. 19 ao quadrado, 361. Então, delta igual 361 menos 4 vezes 1 vezes 60. 4 vezes 6 é 24, 240, né? E aí, delta igual a 121. Delta igual a 121 é positivo, tem raiz exata, né, que é 11. Então, vai ficar n igual menos o valor de b, que é 19, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 11, raiz quadrada de 121, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1, né? Então, 2 vezes 1, 2. E aí a gente já vai... Eu estou fazendo mais rápido aqui porque é básico, vocês já estão crânio fazer isso aí, né? Precisa a gente ficar colocando forma e fazendo passo a passo. Separando aqui o n', menos 19, menos 11 sobre 2. Menos 19 com menos 11 dá menos 30, por 2 dá menos 15. Como n tem que ser um valor positivo, esse valor aqui para mim já não serve, né? Então vamos para o n duas linhas. N duas linhas menos 19 mais 11 sobre 2 igual a menos 19 com mais 11 dá menos 8. Conserva o sinal do maior e subtrai. E dá menos 4. E aí, esse valor também é negativo e não me serve. Ou seja, essa minha expressão aqui não existe solução. Por quê? Porque eu não tenho nenhum valor de n que me satisfaz lá. Então, aqui não existe solução. Ou não existe valor de n que satisfaça aquela expressão lá. Certinho? Então, essa é a resposta aí da letra B. Em fatorial a gente vai ter esses casos, né? Talvez ele coloque uma expressão lá mas essa expressão não tem solução. Letra C. N fatorial igual a 1. E aí você pode pensar da seguinte maneira, né? N fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 e aí por diante até chegar em 1. E quando é que isso aqui vai dar 1? Se eu for fazer essa multiplicação aqui, isso aqui eu não tem nem como eu fazer porque eu não sei quantos termos eu vou ter, né? Mas como aqui vai dar sempre, tem que dar sempre 1, então eu sei que esse valor de n é um valor pequeno. Então o primeiro valor que eu penso para n é n igual a 1, porque 1 fatorial é o próprio 1. E por definição, a gente tem que se o n for igual a 0, 0 fatorial também é 1. Então nesse caso aqui, os únicos valores que satisfaz o n é 0 e 1. Se eu colocar n igual a 2, 2 fatorial já é igual a 2, não serve. Se eu colocar n igual a 3, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, dá 6, também não serve. Qualquer valor que eu colocar aqui agora vai dar bem maior do que 1. Então, os únicos valores que satisfazem para mim aí é n igual a 0 e n igual a 1. E aí a gente termina a nossa correção das atividades da semana passada aí. Quando a gente trabalha com fatorial, por exemplo, caiu aqui. Vamos supor que a gente tem 5 pessoas lá para colocar em fila indiana. Então tem 5 pessoas e eu quero colocar essas pessoas em fila. De quantas maneiras diferentes eu posso colocar essas pessoas em fila, né? Então eu tenho colocar essas pessoas em 5 posições diferentes
Mas aí o que que acontece? Essas pessoas podem ocupar posições diferentes, né? Eu posso organizar de um jeito, e aí a pessoa que ocupou a primeira posição, ela pode ir lá para a última posição, quando eu organizar de outra forma. Então a gente calcula as possibilidades da seguinte forma: quantas pessoas eu posso colocar, quantas opções de pessoa eu tenho para escolher para colocar nessa primeira posição? Eu tenho 5. Para a segunda posição, 4, porque eu já escolhi um aqui. Para a terceira posição, 3, que eu já escolhi duas, né? E aí para cá 2 e para cá 1. E isso aqui nada mais é que 5 fatorial. Então, sempre que eu estiver trabalhando com permutação, né? Quando tem essa quantidade de objetos que eu quero ordenar com a mesma quantidade de espaço, né? Não vai sobrar nem faltar ninguém nesses espaços aqui. Eu tenho aqui uma permutação. Então, permutação a gente calcula usando o fatorial. E aí a gente vai começar a trabalhar agora arranjo de combinação e também vai entrar essa questão do fatorial. Vai ser bem útil lá na hora da gente fazer esses cálculos. Certinho? Então, essa foi a correção dessa semana. Espero que tenha ajudado vocês aí, né? Espero que vocês tenham feito, só conferir as respostas. Boa semana de estudo aí para vocês. Precisando é só me chamar. Falou, um abraço.